O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Para entender o que diz o versículo 3 do capítulo 13 de João, que Jesus havia saído de Deus e ia para Deus, veja o que Paulo escreveu aos Filipenses. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Outra tradução diz que não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. O que significa isso? Bom, Jesus foi e sempre é e sempre será Deus, em todos os aspectos da sua pessoa. Este é o significado de ser igual. Mas é preciso distinguir entre a pessoa e a posição que ocupa. Para nos salvar, Jesus não considerou que a posição que ocupava na glória era algo de que não poderia abrir mão. Assim, ele deixou a posição que ocupava sem deixar de ser quem sempre foi, o verdadeiro Deus, como diz João em sua epístola. Ao chegar em casa, um policial tira o seu uniforme, despindo-se assim de sua posição oficial, mas sem perder a sua natureza humana. Ao vir ao mundo na condição humana, Jesus despiu-se de sua posição excelsa para assumir a posição de um servo, porém sem perder a sua natureza divina. Se você leu o clássico O Príncipe e o Mendigo, irá entender que o príncipe em momento algum deixou de ser quem ele era. Ele apenas desceu momentaneamente de sua posição real ao trocar de roupa com o mendigo. Ao assumir a posição de um mendigo, ele precisou se submeter às autoridades que antes estavam sob o seu comando. É por isso que vemos Jesus dizer no capítulo 14 do Evangelho de João, o Pai é maior do que eu. Mas no capítulo 10 ele diz, eu e o Pai somos um. Ao assumir o papel de homem, Jesus, o Filho eterno de Deus, ficou durante 30 e poucos anos numa posição hierárquica inferior ao Pai, mas sem deixar de ser Deus. Era só assumindo essa condição humana que ele podia descer à morte no lugar do pecador. Por isso a passagem em Filipenses continua dizendo que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Repare que aquele que saiu de Deus desceu 7 passos. Primeiro, não se apegou à sua posição. Segundo, esvaziou-se. Terceiro, tomou a forma de servo. Quarto, fez-se semelhante aos homens. Quinto, humilhou-se. Sexto, foi obediente até a morte. E sétimo, morte de cruz. Então, ao voltar à sua posição original na glória, agora como Deus e homem, nós o vemos subindo 7 passos. Primeiro, Deus o exaltou soberanamente. Segundo, lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão terceiro, nos céus. Quarto, na terra. E quinto, debaixo da terra. E toda a língua, sexto, confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E sétimo, para a glória de Deus Pai. Nos próximos 3 minutos vamos falar um pouco de água. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.